Fala galera, aqui é a Prof. Jaque Aguiar, professora de Química do Prep Militar. Hoje eu vou resolver com vocês as questões da prova da EAN de reaplicação de 2023. Então bora lá começar a resolver nossas questões aqui. Começando pela questão aqui 41, que diz o seguinte: o tetracloreto de titânio 4 tem sido usado para escrever no céu, com aviões em alguns espetáculos aéreos e na fabricação de bombas de fumaça. Assim, assinale a opção que apresenta a fórmula correta do tetracloreto de titânio 4. Bora lá. Bem, já tem uma informação aqui que é muito importante, que é esse 4, que significa o quê? É o nosso número de oxidação do nosso metal, que no caso aqui é o titânio, né? Nós já temos aqui a cola, ó, que o titânio é o elemento Ti, beleza? Então, Ti, e a carga dele vai ser mais 4. Beleza, sabendo disso, agora vamos colocar ligado ao outro elemento. Só que nós temos uma informação importante aqui, que é a terminação do cloreto, né? Essa terminação eto me indica o seguinte, né? Nós temos um sal. O nosso sal, ele pode ter terminações diferentes, né? Ele pode ter a terminação eto, ato ou ito. Qual que é a diferença entre essas terminações? A terminação eto me dá uma informação muito importante. Ele me diz que esse meu sal aqui, ó, ele é sem oxigênio na estrutura. Então, aqui a gente já mata a questão. E as terminações ato ou ito são as terminações com oxigênio. Beleza? Ou seja, esse meu sal não tem oxigênio na estrutura porque a terminação dele é eto. Então, nós temos o cloro, né? O cloreto. Então, nós temos aqui, ó, ligado ao Cl. Então, é o seguinte, o cloro, nós sabemos o seguinte, o cloro está na família 17 da tabela periódica. O que isso me diz? Me diz que ele tem 7 elétrons, ou seja, ele precisa ganhar um elétron para poder ficar estável. Então, a carga dele é -1. Na química, tem a regra do escorrega. Então, o valor que está em cima do titânio vai descer para o cloro e vice-versa. Então, esse 4 vai vir aqui para baixo e esse 1 vai vir aqui para baixo. Vai ficar assim, então, ó, TiCl4, que é a fórmula do nosso composto, que é o tetracloreto de titânio 4, que no caso é a letra C de casa. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Bem, na questão 42 está o seguinte: com base nos dados da tabela abaixo, assinale a opção correta. Nós temos aqui 3 elementos químicos diferentes. Presta atenção no seguinte: essa questão aqui é uma questão sobre semelhança atômica. Então, tem que analisar qual que é a semelhança que existem entre esses átomos. Então, como é que eu faço isso? Bem, a questão já deu pra gente aqui a quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons. Então, eu tenho que ver ali quais são os valores que eu tenho iguais para os nossos elementos, né? Para ver quais são as semelhanças atômicas que existem entre eles. Então, bora lá. Quando eu comparo aqui o valor de prótons, né? Eu vejo que os valores são todos diferentes. Então, não existem isótopos. Quando eu analiso os elétrons, também são todos diferentes. Então, não temos espécies isoeletrônicas. Porém, quando eu comparo os nêutrons, né, eu vejo que os valores são iguais. Então, toda vez que eu tenho o valor de nêutrons iguais, a gente classifica eles como, ó, nêutrons iguais. Nós classificamos eles como isótonos. Então, como todos eles aqui têm a mesma quantidade de nêutrons, nós podemos afirmar que o átomo 1, 2 e 3 são isótonos, que no caso aqui é a letra B de bola. E aí, acertou essa questão? Me conta aí depois, hein? Vamos lá para a questão 43. É uma questão clássica de verdadeiro ou falso. Lembrando que a prova da EAN tem tabela periódica, então precisamos sempre usá-la, né, como uma fonte de consulta, né? Se está lá, temos que consultá-la, beleza? Então vamos lá. Coloque F falso ou V verdadeiro nas afirmativas abaixo. Em relação à posição de alguns elementos químicos na tabela periódica, assinalando a seguir a opção correta. Então vamos lá, vamos analisar cada uma das afirmativas. A primeira diz o seguinte: o elemento do grupo dos halogênios está no mesmo período do metal alcalino com 19 prótons, é o bromo. Então vamos analisar aqui. Bem, primeira coisa que eu preciso saber é qual que é a família dos halogênios, né? E qual que é a família dos metais alcalinos. Bem, os halogênios estão na família 17. Lembrando que toda vez que eu analiso a família, eu vou analisar sempre na vertical, sempre em pé. Toda vez que eu quero analisar o período, vou olhar sempre na horizontal, deitado, tá bom?
Então, os halogênios é a família 17 e o metal alcalino, né, os metais alcalinos, estão localizados na família 1, tá? Então, ó, essa aqui são os metais alcalinos e essa aqui é a família, no caso, dos halogênios. Então, ele afirmou o seguinte, tá dizendo que, né, no mesmo período, né, o metal alcalino que tem 19 prótons, eu tenho que analisar, então, quem é o elemento que tem 19 prótons. Então, ó, eu vou olhar sempre nesse númerozinho de cima, que é o númerozinho de prótons. Então, quem tem 19 prótons é o potássio, que é o K. Então, quando eu olho aqui na mesma linha que ele, ó, lá na família 17, eu tenho o bromo. Então, isso me indica que eles estão no mesmo período. Essa afirmativa está verdadeira. O elemento oxigênio está no grupo dos gases nobres. Bem, o grupo dos gases nobres é o grupo ou família 18. Né? Então, a família 18 é essa aqui, no final, ó. Então, quando eu analiso aqui, não tem oxigênio aqui, né? Porque o oxigênio está na família 16. O oxigênio pertence à família dos calcogênios. Então, essa afirmativa está falsa. Os elementos químicos estrôncio e silício estão no grupo dos calcogênios. Então, vamos analisar aqui. Então, o calcogênio é a família, como eu disse, né? Família 16. Então, aqui, família 16. Então, vamos analisar aqui na família 16, ó. Aqui eu não tenho nenhum, nem outro, né? Eu não tenho nem o silício e nem o estrôncio estão localizados nessa família aqui. Então, quer dizer que essa afirmativa está falsa. E a última, né, que de cara a gente já consegue, né, marcar a opção correta, mas vamos analisar aqui a última também, né, gente? Lógico. O elemento níquel do grupo 10 da tabela periódica é um elemento de transição. Vamos lá. Família 10, aqui ó, família 10 é o níquel, né? E tá localizado ali e é um elemento de transição. Lembrando que todo esse retângulo aqui, né, que nós temos na nossa tabela periódica, né, e esses elementos aqui de baixo também são elementos de transição, beleza? Então, são metais de transição. Então, a nossa última está correta. Então, a VFFV, que é a letra A, é a nossa opção correta. Fizemos muitos exercícios desse tipo aqui ao longo das nossas aulas, hein? Espero que você tenha acertado essa questão aí também. E vamos lá para a questão 44, que diz o seguinte. Assinale a opção que apresenta corretamente uma reação química de síntese. Bem, o que eu preciso saber? Eu tenho padrões, né, para as nossas reações. A reação de síntese é a mesma coisa que reação de adição. O que é isso, Jaque? Vem comigo que eu vou te explicar aqui. A reação de síntese ou de adição, eu tenho um padrão que se repete, que eu vou ter o quê? Eu vou ter uma quantidade, né, de 2 ou mais reagentes e eu vou formar apenas um produto. Então, esse é o ponto que classifica uma reação que a gente chama de síntese ou de adição, beleza? Então, tem que ter vários reagentes e somente um produto sendo formado. Quando eu analiso as reações aqui, eu tenho que ver, então, qual se encaixa nesse perfil, para ser uma reação de síntese, tá? Então, ó, aqui eu tenho só um reagente e tenho 2 produtos. Não pode ser. 2 reagentes e 2 produtos também não pode ser. Na C, tenho 2 reagentes e 2 produtos também não pode ser. Na D, eu tenho 2 reagentes e 1 produto. Então, a letra D é a que se encaixa no perfil da reação de síntese. Só pra gente analisar a última também, né? Eu tenho só um reagente e formam 2 produtos. Então, também não se encaixa no perfil. Então, a letra D é a nossa opção correta. Espero que você tenha conseguido acertar essa questão na prova, hein? Pelo amor de Deus, fizemos várias vezes aqui esse tipo de questão também. E vamos lá na nossa última questão, que é a questão 45. Então, vamos aqui juntos. Essa questão é uma questão sobre as funções inorgânicas. Nós sabemos que existem 4 funções diferentes, né? Que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, né? E claro que, dependendo de qual grupo que essa molécula se encaixa, ela vai ter um perfil, né, de molécula. Então, aqui eu tenho que analisar quais são os elementos que estão ligados entre si, para a gente conseguir identificar, então, qual a função que nós temos. Então, aqui eu tenho, né, o ZNO, né,
tenho 2 elementos e um deles é o oxigênio, então aqui eu já tenho um perfil. Calma aí, presta atenção aqui, vem comigo, ó. Toda vez que eu tenho 2 elementos e um deles é o oxigênio, nós temos um óxido. Beleza? Então esse é o meu padrão. Então todo óxido é o quê? É uma molécula formada por 2 elementos e um deles é obrigatoriamente o oxigênio, tá bom? Show! Na de baixo, né, nós temos ali o KCl. Bem, o KCl seria o quê? Seria um ácido, uma base. Um óxido, já sabemos que não pode ser porque não tem nenhum oxigênio na estrutura. Então, ficaríamos entre ácido, base ou um sal. Bem, vamos identificar o seguinte aqui. Primeiro, vou botar aqui um OBS para vocês, tá bom? Toda vez que eu tenho um ácido na minha estrutura, eu tenho um padrão que se repete. Deixa eu sumir aqui para vocês verem. Então, toda vez que eu tenho um ácido, eu vou ter o hidrogênio, né? Eu vou ter sempre o hidrogênio no início da minha molécula com um elemento aqui ligado a ele. Eu posso ter ou não oxigênio. E toda vez que eu tenho uma base, eu vou ter algum elemento qualquer aqui também. E eu vou ter sempre o OH na minha estrutura, que é a minha hidroxila. Então, esse é um padrão que se repete quando eu tenho um ácido e uma base. Quando eu tenho um sal sendo formado, né, eu vou ter, então, a junção, no caso dessas duas substâncias, desses 2 elementos, esses 2 grupos aqui, que no caso vai ser o Y e o X. E o óxido, como eu disse, né, é quando eu tenho um elemento qualquer mais o oxigênio, tá? Então, são esses os padrões que eu tenho. Ou seja, quando eu for identificar se eu tenho, né, qual que é a função inorgânica que eu tenho que analisar esses pontos, tá bom? Então, ou seja, KCl não começa com hidrogênio. Então, ó, não pode ser um ácido. Não tem o OH na estrutura, então também não pode ser base. Então, por exclusão, gente, ó, só pode ser o que aqui? E aí? Um sal. Tenho certeza que você de casa tá respondendo junto comigo e mandou super bem nessa prova da EAN de reaplicação, né, gente? Teve que reaplicar, então temos que arrasar também. Então, óxido e sal. Então, nossa opção correta aqui é a letra D de dado. Bem, aqui a gente termina, então, de resolver nossas questões. Eu espero que você tenha saído bem na prova, né? Claro que foi uma prova de reaplicação, então teríamos alguns pontos que seriam diferentes, né, da primeira prova, lógico. Mas espero que você tenha saído bem nessa prova, que tenha conseguido a sua tão sonhada aprovação. E é isso, então conta com a gente aqui no Prep Militar, rumo à sua aprovação. Então, vem ser Prep você também.